Olá, que a paz do nosso Jesus Cristo seja com você que está assistindo este vídeo. Muito importante a sua presença aqui. E hoje eu gostaria de trazer algumas coisas de grande importância. Falar um pouco, né? Essa questão que é de grande importância para nós. E o que acontece? Existe um conceito popular, principalmente essa questão de machismo, sobre o matrimônio, sobre o casamento, sobre a relação de homem para a mulher, né? Como que se deve comportar uma mulher, como é que se deve comportar um homem dentro do casamento. Tem até um conceito, não, as pessoas perguntam, quem que manda, homem ou a mulher, não sei o que. E existe um negócio de um conceito popular que machismo, feminismo e por aí, né? Muitas questões. Mas aí você sabe o que a Bíblia diz sobre isto, sobre esta questão, né? É muito importante. Eu convido você para vir saber, conhecer com a gente o que o Senhor, o que a Bíblia, a palavra de Deus, né? Ela pode nos trazer. O que ela pode nos trazer? O que ela fala sobre isso? Qual é a expressão das escrituras? Porque muitos têm a opinião deles, mesmo religioso, e eu acredito que seja contrária à das escrituras. Vamos ver, né? Eu convido você, vamos ler agora em Gênesis, no livro de Gênesis, o livro da criação, né? Gênesis, o capítulo 3. Esse é o texto em Gênesis, capítulo 3, versículo 16, né? O primeiro versículo do tema que vamos tratar hoje, o matrimônio. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção, em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Eu não sei se as pessoas vão querer me chamar de machista, mas isso aqui, eu creio nisso aqui. Isso aqui, exatamente. E outro que aqui não é a gente que está falando, aqui é as escrituras, né? As escrituras tá dizendo, olha, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Sim, agora nós vamos ler no livro de Colossenses. Nós vamos dar um salto grande, né? De Gênesis para Colossenses, Novo Testamento. Novo Testamento, o que foi que disse lá? A mulher deve ser submissa ao homem. Nós vamos tirar o resumo do que a Bíblia diz sobre isso. Muito importante isso aqui, tá bom? Para você, mulher, você, homem, vocês precisam atentar bastante nisso. Principalmente quem é casado, né? Principalmente quem tem um matrimônio, é muito importante isso. E as mulheres se atentarem para estas ordens do Senhor. Lembrando isso aqui é a palavra de Deus, o Criador do matrimônio. Ninguém sabe mais do que ele, entendeu? Versículo 18 do capítulo 3 de Colossenses. Colossenses 3 e 18 diz assim: Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, não as trateis asperamente. Colossenses 3, 18 e 19. Muito bem. Agora o que a gente olha aqui nesse texto, né? Muito importante. Vós, mulheres, sede submissas. Né? Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Então, tudo bem. Tudo bem. É exatamente o que deve ser. O resumo das escrituras é o quê? É a esposa ser submissa às ordens do marido. Entendeu? Ser submissa à ordem do marido deve ser a ordem maior. Isso é um lar que Deus criou. O lar, o matrimônio que Deus criou, o de origem. Aqui não é palavra mesmo, não. Você dá aqui a Bíblia, né? Então você lava aqui a Bíblia. O que acontece? O homem deve ter a ordem maior, né? Ele é a ordem. Deus colocou ele como cabeça, né? Depois, nos alguns textos que nós vamos ler aqui, vai tratar sobre isso. Como cabeça, né, da mulher. Mas só que esse marido, ele não pode tratar a esposa asperamente.
tem que tratar com carinho, né? Com carinho. Vós, marido, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Muito importante isso aí. Agora a gente vamos para o próximo texto, que é em Efésio 5. Efésio capítulo 5, versículo. Aqui é um monte de texto, né? Um monte de texto. Efésio capítulo 5, versículo 22. Versículo 22, que diz exatamente assim, né? Você tem. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também a Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Todavia, também vós, cada um de perto, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. A ordem maior é do marido. Vocês têm que compreender isso. Cada pessoa, isso aqui não é porque eu sou homem que eu estou falando isso. Não, isso aqui eu estou extraindo da Bíblia, eu estou dando direto. Isso aqui não é na ordem que o cara precisa de interpretação. Já está interpretado, que já o assunto está mastigado e Paulo está entregando o negócio já tudo mastigado, né? Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, o que o matrimônio deve ser? O marido deve se entregar para a mulher. Ele vive para a mulher, para a esposa, né? E assim é o contrário, né? A esposa vive para o marido. Tem uma certa parte que Paulo diz que uns são do outro. Agora nós vamos ver aqui, versículo 26. A fim de a santificar, tendo-a purificado com lavagem da água pela palavra, para apresentá-la. Isso aqui é Cristo, o relacionamento, como Cristo fez pela igreja, né? Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos, versículo 28, os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Muito importante essa questão. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Serão os dois uma só carne, viu? Muito importante. Grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Todavia também vós, cada um de per si, né? Assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido, né? Então essa aqui é uma ordem de Deus, né? Uma ordem de Deus. Deve os dois amor. A suma do que a gente pode chegar, né? Nós vamos ler o próximo texto. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 diz assim:
Semelhante vós, mulheres, sede submissa a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, os de joias de ouros ou o luxo dos vestidos, mas seja do íntimo do coração, do incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que és para que permaneça as coisas, que assim se adornavam antigamente também as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Então o que acontece? Pedro está depois de Jesus. As pessoas dizem, não, mas o Novo Testamento, rapaz, o Novo Testamento é a mesma coisa do Antigo, entendeu? Os conceitos são os mesmos, entendeu? O zelo pela doutrina, pela coisa é a mesma da mesma forma, eles só estão reafirmando o que era. Isso aí a gente sempre fala, mas os religiosos acham que o Novo Mandamento, o Novo Testamento é na minha visão, o que eles apresentam é uma aberração, né? Porque o que eles apresentam no Novo Testamento, eles acham que o Novo Testamento pode fazer tudo, Deus acha que não é assim, rapaz. Tem que obedecer o que vem de lá. Então, qual é o exemplo que São Pedro pega? Ele pega assim: porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos. Importante, né? Então, essa é a ordem, né? Muito interessante. Muito bom isso aqui. Porque o que acontece, né? Essa questão aqui é a ordem de Deus, o mandamento de Deus, né? Não tem o que fazer. A mulher deve ser submissa ao marido. Agora vamos para Números, né? O livro de Números, capítulo 30 e o versículo 6, 7, 8. Mas se seu pai lhe vedar no dia em que o souber todos os seus votos e as suas obrigações, com que se estiver ligado, deixarão de ser válidos, e o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhes vedou. Se ela se casar, enquanto ainda estiver sobre ela os seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que se estiver obrigado, e seu marido o souber e se calar para com ela, no dia em que o souber, os votos delas serão válidos, e as suas obrigações com que se ligou serão válidas. Mas se seu marido lhe vedar, no dia em que o souber, anulará o voto que estiver sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios com que se estiver obrigado, e o Senhor lhe perdoará. Ou seja, se o marido, não sei se vocês entenderam, mas se o marido, ele, por exemplo, se a mulher fez um voto, né? Questão religiosa. A mulher fez um voto. Se o marido proibir, né? Se ele não souber, na hora que ele souber ele proibir, a mulher está desobrigada por Deus. Mas se ele não proibir, a mulher tem que cumprir o voto. Não, isso aqui é só um exemplo que eu estou querendo deixar claro como deve ser a submissão da esposa para o marido. É submissa às ordens. Agora, eu queria deixar bem pontuado os critérios aqui. O que acontece? Primeiro, a esposa deve ser submissa às ordens do marido. Isso é muito importante. Também muito importante, tá, do mesmo tamanho, do mesmo tanto de importância, né, é o marido tratar a esposa com carinho. Porque, como diz lá em Colossenses, né, não a trateis, esqueci a palavrazinha lá, ou com ira, ou arrogantemente, não trateis mal, né, porque ninguém trata mal o seu próprio corpo, não pode. O marido que faz isso, o esposo que faz isso, ele está sendo contra as escrituras, não aprendeu nada das escrituras. E outra coisa, a esposa, como é que diz? O marido tem que tratar bem e cuidar, zelar, segurar as doutrinas, né?
E assim deve ser, né? Porque é um mandamento de Deus. Não é que nem um conceito popular, isso é machismo, isso é não sei o que, isso é não sei o que. Não, isso é a ordem de Deus. né? Então essa é a questão. E isso exatamente porque a mulher é a parte mais fraca, a parte. Tem um texto que diz que tem que tratar justamente porque como a parte mais fraca. Ela é a parte mais fraca, a mulher. Mas ela é mais sensível, mas todo mundo sabe disso, não precisa nem estar argumentando. Então é essa questão. Zelar como se zela de de uma coisa preciosa. E esta é a vontade de Deus para o matrimônio. Assim que deve ser o matrimônio. Um zelando do outro, né? E a mulher, a esposa tem que ser humilde, o marido também tem que ser humilde, ouvir o conselho. Agora, outro ponto importante, com questão na religião cristã. Cristã na religião. Se o marido impor uma regra que vai ferir um mandamento de Deus, aí é outra questão, né? Deus está acima de qualquer coisa. Aí vai ser a hora de você quebrar com sabedoria, lógico, né? Este dito do marido. Muito importante. Isso, que a paz do nosso Jesus Cristo esteja com você, né? Desejo um dia ótimo, que Deus possa lhe abençoar. E também, que não sei se você concorda com isto, mas isto é o que a Bíblia exigiu. Felicidade para você. Nosso canal no YouTube, você pode inscrever, dê o like, compartilhe nossos vídeos, muito importante. E nossa conta no Facebook e no Instagram. Siga-nos lá, estaremos botando bastante vídeo.